Antes dos Templários. Antes da maçonaria. Antes de qualquer sociedade secreta que você já ouviu falar. Havia um rei que, segundo os textos, controlava demônios. Construiu o templo mais sagrado da história. Acumulou uma riqueza calculada modernamente em trilhões de dólares. E deixou um segredo que 9 cavaleiros foram buscar 1000 anos depois, e pelo qual foram queimados vivos. Salomão, o filho de Davi. O homem que pediu sabedoria a Deus e recebeu de volta tudo o que não pediu: riqueza, poder, glória, e a capacidade de falar com seres que os outros mortais não podiam ver. E que no fim de sua vida, o mais sábio dos reis, caiu exatamente como todo homem sábio cai, pelo desejo. A história de Salomão não terminou quando ele morreu. Ela continuou pelos séculos seguintes, nos grimórios que carregam seu nome, nos rituais de iniciação da maçonaria, nas escavações secretas de 9 cavaleiros medievais, e possivelmente, numa capelinha escocesa do século XV onde há plantas esculpidas nas paredes que não deveriam existir 50 anos antes de Colombo. Salomão pediu sabedoria. O que ele fez com ela ainda molda o mundo. Hoje, Salomão, o homem, o rei, o mago, o templo e a arca da aliança, os 72 demônios que ele controlou, 9 cavaleiros medievais e o que encontraram sob o monte do templo. A sexta-feira 13 de 1307. A maçonaria e o segredo que Salomão não revelou. E o Santo Graal, as 3 teorias, e qual delas aponta para uma capelinha escocesa com inscrições impossíveis. Fica até o final, porque o que Jacques de Molay gritou das chamas antes de morrer, e o que aconteceu com o Papa e o rei que o mandaram executar nos 30 dias seguintes, é uma das histórias mais impressionantes que a história registrou. E quase ninguém sabe. Ato I. Filho de Davi e Batseba, uma mulher que Davi desejou, teve e cujo marido mandou matar em batalha. Salomão nasceu de um amor que começou em adultério e assassinato. O profeta Natã foi a Davi e disse: "Você é esse homem." Davi se arrependeu. Deus perdoou. Mas o filho de Davi, Batseba, não seria o herdeiro do trono por direito primeiro. Salomão chegou ao poder depois de uma disputa de sucessão. E a primeira coisa que fez como rei, antes de qualquer decreto, antes de qualquer guerra, foi ir a Gibeon para oferecer sacrifícios a Deus. Lá, em sonho, Deus aparece e diz: "Pede o que eu te der." Salomão pede sabedoria. Não riqueza, não vitória sobre inimigos, não vida longa. Pede um coração que entende, para poder governar com justiça. Deus fica tão impressionado que concede a sabedoria, e acrescenta tudo o que Salomão não pediu: riqueza inigualável, honra, longa vida. A sabedoria de Salomão se tornaria lendária no mundo antigo. O julgamento das 2 mães que reivindicavam o mesmo bebê, dividam a criança ao meio, é um dos textos jurídicos mais analisados da história. Durante 3 milênios, a imagem do juiz perfeito é Salomão, aquele que usa a crueldade aparente para revelar a verdade oculta. 1 Reis 10:14. O peso do ouro que chegava a Salomão em um ano era de 666 talentos. Sim. 666, aproximadamente 25 toneladas de ouro por ano só em tributos, além do comércio controlado com a Arábia, a Índia e a África Oriental. Modelos econômicos modernos estimam sua riqueza em equivalente a trilhões de dólares. A rainha de Sabá veio do sul com camelôs carregados de especiarias, ouro e pedras preciosas, e testou Salomão com questões difíceis. Ele respondeu todas. Ela disse que sua sabedoria superou tudo o que havia ouvido. E partiu. A tradição etíope afirma que ela voltou grávida, e que seu filho Menelik fundou a dinastia imperial da Etiópia, e levou consigo a Arca da Aliança. 666 talentos de ouro por ano.
O número da besta, em 1 Reis. Ato 2. O templo levou 7 anos para ser construído. 183.300 trabalhadores, segundo o texto bíblico, 70.000 carregadores, 80.000 cortadores de pedra, 3.300 supervisores. Davi havia reunido os materiais, mas Deus disse a ele: "Você derramou muito sangue. Não construirá uma casa para o meu nome." O filho construiria o que o pai sonhou. O rei Irão de Tiro enviou o mestre construtor, Irão Abife, filho de uma viúva da tribo de Naftali e de pai fenício. Mestre do bronze, do ouro, da prata, da madeira, da pedra. Ele desenhou e construiu as 2 grandes colunas na entrada do templo. Jaquim, ele estabelecerá, e Boaz, nele a força. Todo maçom do mundo conhece esses 2 nomes. O Santo dos Santos. A câmara mais interna do templo. Sem janelas. Completa escuridão exceto pelos querubins dourados de 3 metros de altura. Ali dentro, a Arca da Aliança. Não apenas um objeto sagrado, uma presença ativa e letal. Uza tocou na arca para impedir que caísse de um carro de boi e foi fulminado ali mesmo. Os sacerdotes que a carregavam não podiam olhar para ela diretamente. Pesquisadores modernos têm apontado que a descrição da arca, condutores de madeira cássia coberta de ouro, 2 querubins dourados, corresponde a um capacitor que poderia acumular e descarregar eletricidade estática. Seja física ou divina, a arca era a coisa mais perigosa e sagrada que o mundo antigo conhecia. A Bíblia diz que Irão Abife completou sua obra e voltou para Tiro. A tradição maçônica diz algo muito diferente. 3 aprendizes descontentes, Jubela, Jubelo, Jubelum, chamados coletivamente de os 3 rufiãs, queriam extrair a palavra do mestre, o segredo que dava acesso ao conhecimento mais alto do templo. Irão se recusou. Foi atacado na porta leste, na porta oeste, na porta sul. Morreu antes de revelar o segredo. Salomão recuperou o corpo, criou uma palavra substituta, e o segredo original foi perdido para sempre. O 3º grau da maçonaria, o grau de mestre maçom, é a reencenação ritual desse assassinato. Todo mestre maçom morreu como Irão Abife foi ressuscitado pelo aperto da pata do leão. O segredo de Irão foi perdido. A maçonaria foi fundada para encontrá-lo. 587 a.C. Nabucodonosor II de Babilônia destrói Jerusalém e o templo. Os registros babilônicos listam meticulosamente o saque, ouro, prata, utensílios, colunas de bronze. A Arca da Aliança não está na lista. Não foi levada pelos babilônios. Não reaparece no 2º templo construído depois do exílio. Nunca mais é mencionada como objeto presente em nenhum texto do mundo antigo. 3 teorias. O rei Josias a escondeu antes do ataque, sabendo que Babilônia chegaria, possivelmente nos túneis sob o monte do templo. Os etíopes já a tinham, via a rainha de Sabá. Ou ela simplesmente se perdeu. O objeto mais sagrado da história judaica, desaparecido há 2.600 anos. 666 talentos de ouro por ano. A arca que matava quem tocasse. O construtor assassinado por um segredo. E ainda não chegamos aos Templários. Se esse episódio está valendo, curta o vídeo agora. Isso faz diferença real pro canal. E me conta nos comentários, você acha que a arca existe em algum lugar hoje? Etiópia, túneis de Jerusalém, ou destruída? Ato 3. O Testamento de Salomão, texto datado entre os séculos 1 e 3 da nossa era, atribuído ao próprio rei. Salomão recebe um anel do arcanjo Miguel, enviado por Deus. O anel traz o selo de Salomão, uma estrela de 6 pontas dentro de um círculo. Com esse anel, ele consegue chamar, ver, interrogar e comandar demônios.
O primeiro que ele convoca se chama Ornias. Depois de subjugá-lo, Ornias revela o nome do príncipe dos demônios, Beelzebul. Salomão o convoca. Beelzebul, subjugado pelo anel, revela os nomes de todos os outros. E Salomão os usa para construir o templo. A Ars Goetia, a arte da magia menor de Salomão. Um grimório que lista 72 demônios com seus nomes, títulos, poderes, selos e formas de invocar. Bael, governa 66 legiões, aparece com 3 cabeças, sapo, homem e gato. Paimon, rei do oeste, cavalga um dromedário com coroa, acompanhado por um coro de músicos. Asmodeus, o demônio da luxúria, já mencionado no livro de Tobias. Essa lista é a base de toda a magia cerimonial ocidental desde o Renascimento até hoje. A Ordem Hermética da Aurora Dourada usava ela. Aleister Crowley a publicou. Todo praticante moderno de magia ocidental, saiba ou não, está trabalhando com um sistema que atribui sua origem a Salomão. A queda de Salomão. 700 esposas e 300 concubinas. Cada uma trouxe seu deus. Salomão construiu altares para Quemós, o deus de Moabe, e para Moloque, o deus dos Amonitas. O mesmo Moloque da cerimônia de Bohem-en-Drove. Deus, furioso, anuncia que dividirá o reino após a morte de Salomão. E divide Israel ao norte, Judá ao sul. O homem mais sábio da história caiu exatamente como caem todos os homens sábios, não pela estupidez, mas pelo desejo. Não pela ignorância, mas pela complacência. Salomão sabia o que estava fazendo. Fez assim mesmo. Isso talvez seja a lição mais honesta de toda a Bíblia. O homem mais sábio da história caiu pelo desejo. Não pela ignorância, pela escolha. Ato 4. 1119 d.C. Hugues de Paz, cavaleiro francês da Champagne, e 8 companheiros apresentam-se ao rei Balduíno II de Jerusalém com um pedido em comum: querem ser alojados no Monte do Templo, no local onde ficavam os estábulos de Salomão, e se comprometem a proteger os peregrinos nas estradas. O rei concede. Eles são instalados na ala sudeste do monte, construída sobre as ruínas dos estábulos, e abaixo deles, sobre as fundações do próprio Templo de Salomão. Tem permissão exclusiva de usar a área. Por 9 anos, de 1119 a 1128, esses 9 cavaleiros permanecem no Monte do Templo. Não aceitam nenhum novo membro. 9 cavaleiros, supostamente patrulhando as estradas da Terra Santa, sozinhos. Isso é militarmente impossível. As estradas da Palestina do século XII eram perigosas o suficiente para exigir centenas de cavaleiros. O que 9 homens estavam realmente fazendo? Escavando. Pesquisas arqueológicas do século XIX encontraram artefatos templários, uma espora, uma lança, uma cruz, nos túneis sob o Monte do Templo. A escala das escavações encontradas sugere trabalho sustentado e organizado por anos. Eles não estavam patrulhando estradas. Estavam cavando. Em 1128, Hugues de Paz viaja para a Europa. É recebido como herói em toda parte. O Concílio de Troyes oficializa os templários e lhes concede uma regra. O Papa Honório II os endossa. Doações de terra chegam de toda a Europa, famílias nobres entregam propriedades inteiras. Homens em massa pedem para ingressar. Em 9 anos, 9 cavaleiros desconhecidos se tornaram a ordem mais poderosa da cristandade. Sem batalhas vencidas. Sem conquistas territoriais. Sem pregação. Apenas 9 anos em silêncio sob um templo destruído há 1700 anos. O que eles trouxeram de volta? 3 teorias principais sobre o que encontraram. Primeira, documentos,
possivelmente os registros genealógicos da família de Jesus, ou os escritos originais de seus ensinamentos antes das edições dos Evangelhos. Segunda, a Arca da Aliança, escondida nos túneis por sacerdotes antes do ataque babilônico em 587 a.C., exatamente no local onde os templários escavaram. Terceira, provas do sangue real, a linhagem real, documentos mostrando que Jesus sobreviveu à crucificação, casou com Maria Madalena e teve descendentes cujos herdeiros ainda existiam na Europa do século XII. Nenhuma dessas teorias tem prova definitiva. Todas têm indícios suficientes para que nenhum historiador sério descarte completamente. 9 cavaleiros. 9 anos escavando sozinhos no lugar mais sagrado do mundo. E depois, poder suficiente para desafiar reis e papas. Alguma coisa foi encontrada. O que você acha que era? Documentos, a arca, a linhagem de Jesus, ou algo que ainda não foi teorizado? Escreve. Vou ler cada comentário. Ato V. Felipe IV da França era o rei mais poderoso da Europa Ocidental, e o mais endividado. Devia fortunas aos templários, que haviam se transformado nos maiores banqueiros do mundo medieval, inventando praticamente os conceitos de carta de crédito e transferência bancária internacional. Felipe convenceu o Papa Clemente V, francês e politicamente dependente da coroa, a assinar os mandados de prisão. Na madrugada de sexta-feira, 13 de outubro de 1307, simultaneamente em toda a França, todos os templários foram presos. A data nos deu a superstição sobre sexta-feira 13 que persiste até hoje. Sob tortura, os templários confessaram cuspir na cruz durante a iniciação. Adorar um ídolo chamado Baphomet, uma cabeça com 2 rostos, ou uma figura andrógena, dependendo do depoimento. Ritos obscenos de beijo. Sodomia. Jacques de Molay, o grão-mestre, confessou. Depois recantou. Depois confessou novamente. Foi queimado vivo em 18 de março de 1314, em Paris, à vista de toda a cidade. Segundo a tradição, das chamas ele amaldiçoou o Papa Clemente V e o rei Filipe IV, convocando-os perante Deus dentro de 1 ano. Clemente V morreu em abril de 1314. Felipe IV morreu em novembro de 1314. Das chamas, de Molay amaldiçoou o Papa e o rei. Ambos morreram em menos de 1 ano. Na noite anterior às prisões, a frota templar inteira desapareceu do porto de La Rochelle. Navios carregados com algo, os registros não dizem o que. Nunca foram encontrados. Uma trilha leva à Escócia. Robert de Bruce havia sido excomungado, o que significava que ele não era obrigado a cumprir ordens papais. Pesquisadores identificaram túmulos de cavaleiros sem identificação em Rothen e outras igrejas escocesas com inscrições que sugerem filiação templária. Outra trilha leva a Portugal. Os templários portugueses foram apenas rebatizados como Cavaleiros de Cristo. Vasco da Gama, que descobriu a rota marítima para a Índia em 1498, era Cavaleiro de Cristo. Seus navios navegaram sob cruzes templárias. Ato VI. A história oficial da maçonaria a faz descender das corporações de pedreiros medievais, os maçons operativos que construíram as catedrais góticas. A Grande Loja de Londres, fundada em 1717, é a maçonaria especulativa, filosófica, não construtora. Mas as constituições de Anderson de 1723 traçam a linhagem direto até Irão Abif e o Templo de Salomão. E há algo que nenhuma historiografia convencional explica bem: como pedreiros de uma ilha britânica desenvolveram em algumas décadas um sistema simbólico tão elaborado, com rituais de morte e ressurreição, referências herméticas e cabalísticas, e arquitetura simbólica sofisticada, a não ser que alguém que já possuía esse conhecimento o tenha introduzido. O terceiro grau da maçonaria,
O grau de mestre maçom. O candidato entra numa sala escurecida. É instruído a representar Irão Abif. 3 rufiões o atacam e matam com golpes simbólicos na cabeça. Ele é simbolicamente sepultado. O mestre da loja então se inclina sobre ele, agarra sua mão com o aperto da pata do leão e o levanta dos mortos. Essa é uma cerimônia de morte e ressurreição. O mesmo padrão dos mistérios egípcios de Osíris. O mesmo padrão dos mistérios eleusinos gregos. O mesmo padrão do batismo cristão. O mesmo padrão, talvez, do que aconteceu num jardim em Jerusalém num domingo de manhã. A estrutura ritual mais antiga da humanidade, preservada nas lojas maçônicas que se reúnem toda quinta-feira à noite em cidades de todo o mundo. A mais antiga cerimônia de morte e ressurreição, preservada em lojas maçônicas ao redor do mundo. 14 dos 45 primeiros presidentes dos Estados Unidos eram maçons. Washington, Jackson, Paul Buchanan, Andrew Johnson, Garfield, McKinley, Theodore Roosevelt, Taft, Harding, Franklin Roosevelt, Truman, Lyndon Johnson, Gerald Ford. O projeto de Washington DC contém referências maçônicas visíveis da perspectiva aérea. Pierre Charles L. Enfant, o arquiteto do plano da cidade, era maçom. A pedra fundamental do Capitólio foi assentada por George Washington em 1793 com cerimônia maçônica completa, avental, reglete, esquadro. A nação mais poderosa da história foi fundada, simbolicamente, sobre o mesmo fundamento que Salomão estabeleceu no Monte do Templo. Ato 7. O Santo Graal entra na literatura europeia em 1180 com Chrétien de Troyes, Perceval, ou o Conto do Graal. Uma procissão misteriosa, uma lança que sangra, um prato largo e raso que alimenta a todos. A palavra Graal em francês antigo significa prato fundo ou bandeja. O cálice da última ceia só aparece em versões posteriores, o Frau von Eschenbach, 1210, Robert de Boron. As versões mais antigas não têm cálice. O que as versões mais antigas têm é um objeto que sustenta a vida, que cura, que é guardado por uma linhagem específica em um castelo escondido. E aparece nas décadas imediatamente após o retorno dos Templários de Jerusalém. Coincidência de timing. 3 teorias principais. Primeira, um objeto físico. O candidato mais credível é o cálice da Catedral de Valência, uma taça de ágata do século I do Oriente Médio, trazida a Roma por São Pedro segundo a tradição, enviada à Espanha no século III para sobreviver às perseguições romanas. João Paulo II celebrou missa com ela em 1982. É o único relicário chamado de Santo Graal por qualquer papa. Segunda, sangue real, não Saint Graal, mas sangue real, a linhagem de Jesus e Maria Madalena, protegida pelos Templários, cujos descendentes ainda viviam na Europa medieval. Teoria popularizada pelo livro Holy Bland, Holy Grail de 1982 e por Dan Brown. Terceira, documentos sagrados, escritos de Jesus anteriores aos Evangelhos, ou a prova genealógica da linhagem, escondidos em algum lugar que os Templários conheciam. Rosslyn Chapel, Escócia, 1446. Construída por William Sinclair, cujos ancestrais eram grão-mestres hereditários da maçonaria escocesa e possivelmente descendentes de templários fugidos após 1307. Cada centímetro de suas paredes está coberto de simbolismo esculpido, figuras maçônicas, referências cabalísticas, a estrela de Davi, a maçã verde. E entre as esculturas, espigas de milho e folhas de aloe vera, plantas que Colombo só traria da América 50 anos depois. Ou foram copiadas de relatos de viajantes anteriores a Colombo, ou William Sinclair sabia de algo que a história oficial ainda não registra. O pilar do aprendiz,
Uma coluna oca, trabalhada com uma complexidade que o mestre construtor teria levado anos para executar, supostamente feita por um aprendiz que sonhou com ela. Dentro da coluna, segundo a tradição local, o Graal. Milho e aloé vera esculpidos 50 anos antes de Colombo. O que Rosslin sabe que a história não conta? Chegamos ao fim de uma história que começa com um rei israelita pedindo sabedoria a Deus, passa por demônios construindo um templo, por uma arca que matava, por 9 cavaleiros escavando em silêncio, por uma fogueira em Paris em 1314, por lojas maçônicas que fundaram os Estados Unidos, e termina numa capelinha escocesa com plantas que não deveriam existir. Salomão pediu sabedoria. O que ele fez com ela, os demônios que controlou, o templo que construiu, o segredo que não pôde ser transmitido, ainda molda o mundo em que vivemos. Os símbolos estão nos seus dólares, nos edifícios da sua capital, nas lojas que se reúnem toda quinta-feira à noite em cidades de todo o mundo. A pergunta não é se Salomão existiu. A pergunta é: o que ele sabia? E quem ainda carrega esse conhecimento? Salomão pediu sabedoria. Quem controla o mundo hoje pediu a mesma coisa, ou tomou? Se esse episódio conectou pontos que você nunca tinha visto juntos, compartilha com alguém que precisa ver isso. Curta, se inscreva, ativa o sininho. No próximo episódio, dia 9 de maio, o livro de Enoque, o livro que Jesus leu, que os apóstolos citaram, e que foi banido da Bíblia. Você não vai querer perder.